Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para o José Gomes, que compartilhou uma aula excelente ontem. Nós temos um grupo no WhatsApp que tem aula às 5h20 da manhã, né, das 5h20 às 6 da manhã, comigo, todos os dias, de segunda a sábado. E no meio da semana à noite também temos aí às 20 horas da noite, tá bom? Aula com pessoas que vão alternando ali como voluntários para dar aula. E ontem quem deu a aula foi o José Gomes, uma excelente aula. Então eu convido vocês a participar desse grupo. Manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando o convite para vocês, tá bom? Meu WhatsApp sempre está na final da descrição do vídeo aqui, tá bom? Outra mensagem aqui é da Edileuza Andrade. Ela escreveu assim: você é nosso professor. Depois que comecei a ouvir os seus vídeos, que comecei a estudar, porque não entendia nada. Agora ouço várias vezes o vídeo, né? E aí ela tá agradecendo aqui. Isso é bom, um vídeo no YouTube explicando sobre o Evangelho. Se você quiser assistir várias vezes, você consegue. E o professor vai estar aqui, né? Ensinando como se fosse a primeira vez. E na verdade vai ser como se fosse a primeira vez, com toda a calma do mundo. Então vale a pena você assistir várias vezes aí, se você não entendeu a mensagem. Então um forte abraço aí para Edileuza Andrade, né? Que escreveu essa mensagem. A Fátima Silva escreveu aqui, ó: o cravo no lugar seguro é a nossa salvação. Que forte isso, né? Ela escreveu aqui para finalizar a mensagem. Até amanhã. E uma mensagem que eu busquei aqui, que escreveram mais tarde aqui, em outro dia que escreveram, né? A Lauriette. A Lauriette escreveu assim, ó: boa tarde, me chamo Lauriette, sou da ala Mongonguá, estaca Praia Grande. Estou inativa no momento, mas grata pelo seu canal, irmão. Até amanhã. Então a Lauriette, né, ela assiste todos os dias, por isso que ela está dizendo até amanhã. O até amanhã é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Nesse canal aqui, todos os dias a gente está estudando junto as Escrituras. Então é um compromisso a gente falar até amanhã. E Lauriette, né, ela não está frequentando a igreja, mas ela não se afastou do Senhor, está aqui ouvindo as mensagens e estudando com a gente. Seja muito bem-vinda, não desista, vamos continuar estudando. Aliás, vou lançar uma hashtag aqui, ó. Vocês que estão ouvindo a mensagem aí, escreve uma mensagem aqui nos comentários, né? Coloca assim, coloca hashtag Volta Lauriette, tá bom? Coloca aí nos comentários. Vou repetir aqui o nome dela, tá bom? Hashtag Volta Lauriette. Volta para a igreja, né? Não do Senhor. O Senhor, ela não se afastou do Senhor. Vamos continuar a mensagem aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 28. Esse capítulo ele é fantástico, tá bom? Eu vou dividir ele em duas partes. Vou ensinar ele hoje e também amanhã, porque ele é muito grande e tem muitos ensinamentos aqui. Então vamos lá para a primeira parte aqui. Logo no versículo 1, né, aqui está falando sobre a casa de Efraim, ou seja, Isaías ele era o profeta do reino do norte, só que ele estava profetizando sobre a casa de Efraim, o reino não, Isaías, corrigindo, Isaías era um profeta do reino do sul, da casa de Judá ali. E ele estava profetizando sobre o reino do norte, a casa de Efraim, tá bom? Então, é muito importante a gente saber que esses profetas estavam profetizando que haveria destruição nessas partes, porque quando vem como é que é a palavra? A calamidade, né? Quando vem ali a tribulação e aquela nação é destruída, o povo fala: nossa, mas Deus destruiu todo mundo. Mas quantas vezes Deus avisou, né? Pensa um pouquinho nisso, né? A pessoa fala: nossa, mas destruiu todo mundo. Quantas vezes o Senhor avisou antes de destruir? Pensa quanta bondade o Senhor tem tido, quanta paciência o Senhor tem tido com a nação ali, tá bom? Pensa um pouquinho sobre isso. Então aqui logo no capítulo 28, versículo 1, começa assim: ai da coroa e da soberba dos bêbados de Efraim, cuja glória e ornamentos é como flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale e túrdios de vinho, né? Então aqui quando ele fala bêbados de Efraim, né? Quem é os bêbados de Efraim ali? Era o povo de Efraim que estavam se entregando à bebedice, e também até os próprios líderes estavam nesse vício, e também às vezes nem falando figurativamente falando, né? Eles poderiam estar bêbados, mas não de vinho, ou seja, tropeçando na lei do Senhor, se emaranhando
nos caminhos pecaminosos, né? Não cumprindo os convênios que fazem. Então tem esse sentido aqui também. Vamos continuar aqui no versículo 2. O versículo 2 diz assim, ó. Versículo 2 em diante, né? Eis que o Senhor tem um valente e um poderoso que vos é como tempestade de Saraiva, tormenta e destruição, como tempestade impetuosa de águas que transbordam com a mão, derrubará toda a terra. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor que cai do seu glorioso ornamento está sobre a cabeça do fértil vale. Será como o fruto do temporão antes que virão que vendo alguém, tendo ainda na mão, o engole. Bom, então aqui falou bastante coisa nesses 3 versículos aqui. A primeira coisa aqui é que Efraim, né, a casa de Efraim ali, o reino do norte, eles não estavam com medo dos avisos que Deus dava por meio dos profetas ali. Eles não estavam com medo. Então era como se eles estivessem desafiando ao Senhor. E aí aqui o Senhor fala, né, que existia um poderoso que iria derrubar eles ali. Quem é esse poderoso? Esse poderoso era a Assíria, tá bom? A Assíria iria derrubar eles por causa que eles estavam continuamente na iniquidade, tá bom? E aqui quando fala, né, que a casa de Efraim, o reino do norte, era como uma flor que caída, né? Ou como um fruto temporão. Uma flor caída, embora, como falou aqui, num campo fértil, possa ter uma grama verdinha ali, uma flor, quando cai, ainda assim ela tá bela, mas logo ela começa a murchar, né? É isso que iria acontecer com a casa do norte ali, né? Que é a casa de Efraim ali, o reino do norte iria murchar. O Senhor ia destruir aquele povo. Então ele fala que era também como essa flor caída ou como um fruto temporão. Imagina aí um pé de figo, tá bom? E aí sai fruto antes da época, né? Todo mundo ali com fome, querendo comer. Quando vê um fruto fora de época, corre lá e já come, já nem lava, come direto. Então o Senhor está falando aqui o quê? Que a destruição no reino do norte seria rápida, para que eles pudessem se arrepender. Então esse aqui era o aviso, né, que Isaías estava dando ao povo. E ao mesmo tempo essas profecias também serviam para ajudar, porque servia de aviso para eles ver o que aconteceu com o reino do norte. E se eles não se arrependessem, aconteceria o mesmo com eles também. Tá bom? Então ele fala aqui sobre essa flor caída e esse fruto temporão que eu acabei de explicar aqui. Vamos aqui no versículo 7. Versículo 7 aqui, tá bom? O versículo 7, eu não vou ler todo não. O versículo 7 aqui ele fala sobre esses bêbados, né? Que são os líderes, né? Que tropeçam na lei do Senhor aqui, que fazem o que é errado. Vamos aqui o versículo 9. Aqui no versículo 9 é importante a gente entender que o povo ele estava zombando de Isaías, tá bom? Eles estavam caçoando de Isaías do jeito que ele estava profetizando. Eles não queriam ouvir a voz do profeta, essa é a verdade. Então aqui em Isaías capítulo 28, versículo 9, diz assim: A quem, pois, ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouve? Ao desmamado de leite ou ao arrancado do peito? Está falando aqui, né? Quando eles falam que a quem ensinaria esse entendimento, né? A quem Isaías está ensinando? Ele está ensinando a um desmamado de peito, alguém que foi arrancado do peito ali. Ele está falando que os ensinamentos de Isaías, tá bom? Esse é o entendimento aqui. Que os ensinamentos de Isaías é muito simplório, é muito simples, né? Tá sempre falando ali como se fosse com uma criança, né? Então eles estão falando que é muito simples isso aí que Isaías estava falando. Esse é o sentido aqui. E aí, olha só no versículo 10, que é um versículo muito conhecido. Diz assim, ó: Porque é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, e linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, pelos lábios do gago, por outra língua, falará este povo.
Então, olha só, quando ele fala, né, porque é preceito sobre preceito, ele está repetindo aqui, né, muito importante quando repete, mas aqui o que que ele está falando, né? Ele está falando que Isaías repete muito a mesma coisa, que eles já não aguentam mais, né? Aqui, quando ele, por exemplo, quando eles usam a linguagem aqui dizendo, pelo que por lábios de gago, como que um gago fala? Um gago repete, né, muita palavra. Ele vai falar alguma coisa, ele repete várias vezes até concluir ali. Então eles estão falando que Isaías é como uma criança que fica repetindo, que ele ensina como se fosse para uma criança. Ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, como se fosse um gago. Então, na verdade, eles estão caçoando aqui, eles estão zombando de Isaías, tá bom? Esse é o sentido aqui. Claro que tem outras aplicações que nós podemos colocar para a nossa vida. Por exemplo, quando ele fala aqui, um pouco ali, significa que nós obtemos conhecimento das Escrituras, estudando um pouco aqui em Isaías, a gente vai lá para Apocalipse, vai para o Novo Testamento ali em Marcos. A gente vai montando as Escrituras e entendendo melhor as Escrituras, sabendo melhor o que o Senhor quer de nós, né? Inclusive, um dos métodos melhores de aprendizado é estudar por tópico. Por exemplo, você quer estudar sobre o milênio. Aí você pega várias escrituras sobre o milênio, aqui em Isaías, em Apocalipse, no Novo Testamento, e vai juntando, e aí o seu conhecimento fica muito forte sobre o milênio. Entendeu? Estudar por tópico sempre é a melhor maneira de obter mais conhecimento. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, eles estavam caçoando, né? De Isaías. Embora isso seja uma verdade, né? Que um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas aqui, quando ele está falando sobre isso, ele está falando que ele ensina de uma maneira muito simples e de maneira repetitiva, que eles não aguentam mais Isaías estar falando a mesma coisa ali, tá bom? E aí, aqui no final, né, do 11, quando ele fala aqui, ó, pelo que por lábios de gago e por outra língua falará este povo. Bom, então como eles não estavam ouvindo ao profeta Isaías, né? Ele estava falando, já que vocês estão falando que eu estou falando como voz de gago, né? Que eu estou repetindo, que eu falo de uma maneira simples, né? Ele falou, por outra língua este povo vai aprender. Que outra língua? Outra nação que fala outro idioma iria ensinar essas pessoas aqui, ou seja, esse povo. Ou seja, a vara do Senhor ia vir sobre eles por meio de outra nação. Já que eles não estavam aceitando a vara da correção pela mão de Isaías, a outra nação, a Assíria, viria então e destruiria este povo, que é a destruição que nós conhecemos, que levou eles cativo ali, acabou com as 10 tribos, eles roubaram essa identidade, né? Levaram eles e acabou com a identidade deles. Hoje, nós restauramos essas 10 tribos, ajudando as pessoas a entrar para a igreja e saber, ou seja, dando de novo a identidade a essas pessoas para que elas saibam que elas são filhas de Deus, tá bom? Então tem esse sentido aqui. Mas vamos continuar aqui o versículo 12, tá bom? No versículo 12, Isaías então diz para eles aqui, né? No qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Porém não ouviste, né? Vocês não quiseram ouvir. Olha, Isaías falou, tá bom, tá repetitivo? Tudo bem, tá repetitivo. Eu tô ensinando como uma criança, tudo bem. Mas esse é o refrigério, é isso que vai trazer alívio. Tá bom? Eu tô repetindo, por quê? Porque vocês não ouvem. É como a nossa mãe, né? Quando a nossa mãe fala assim, eu já falei 1000 vezes. É uma hipérbole, né? Ela não falou 1000 vezes. Mas certamente ela já repetiu isso muitas vezes. Porque se ela tá falando que já falou 1000 vezes, é porque se você ouviu a primeira vez, estivesse obedecendo, ela não falaria mais. No Evangelho é assim, é por repetição. A gente tem que estar sempre ouvindo aqueles princípios para que nós possamos obedecer. E cada vez que ouvimos mais, nosso testemunho vai aumentando. Ou será que a primeira vez que a gente ouve ali falar sobre o dízimo, nunca mais a gente deixa de pagar o dízimo, né? Não, a gente precisa ouvir sempre sobre o dízimo, sempre sobre o dia do Senhor, e a gente vai se fortalecendo no Senhor com a repetição. A repetição é muito importante, tá bom? Portanto, se você puder aí sempre assistir a aula,
no estudo diário aí, aqui eu agradeço. Assista todo dia, porque tem que ser constante. É muito importante o estudo diário das Escrituras. Nem que você reserve aí pelo menos 10 minutos por dia. Às vezes passa, né? Agora já estou aqui nos 14 minutos compartilhando a mensagem com vocês. Passa às vezes um pouquinho mais, mas reserve pelo menos 10 minutos por dia. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida estudar todos os dias as Escrituras, tá bom? Você está convidado a estudar aqui todos os dias a Escritura aqui. Aqui no versículo 13, ele diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam atrás, né? E se quebram, e alcance e sejam presos. Aqui está falando, repetindo a mesma coisa lá, já que eles não queriam ouvir por meio da repetição ali de Isaías, ia ser repetidamente, só que agora pela mão de outra nação o Senhor faria com que eles fossem presos. Tá bom? Então ele repete lá naquele versículo e aqui no versículo 13 novamente. Bom, mas o povo parece que não estava com medo, né? Olha o que o povo fala aqui, né? No versículo 15, Isaías 28, 15. Portanto, dizeis: fizemos pacto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passa o dilúvio e do açoite não chegará a nós, porque pusemos a mentira em nosso refúgio, e baixamos falsidade e nos escondemos. Aqui a gente vê muito um paralelismo nesses versículos aqui. Por exemplo, quando ele fala, né? Fizemos pacto com a morte, é o mesmo que ele fala aqui embaixo, né? Com o inferno fizemos aliança. Aqui é um símbolo que eles estão falando o quê? Nós fizemos aliança com o Egito, nós confiamos no Egito. O Egito não vai nos deixar cair na mão da Assíria. E eles fizeram essa aliança no Egito, ao invés de confiar em Deus, confiaram no Egito. E o que aconteceu? As 10 tribos foram levadas. Todas, levaram todo mundo, tá bom? Não ficou nada ali. Então eles confiaram no Egito, eles fizeram aliança com o Egito, pacto com o Egito, e o Egito não pôde salvá-los, tá bom? Então é isso o sentido aqui desse versículo. Também aqui, né, essa ideia de paralelismo está sempre sendo repetida, né? Como é que ele fala aqui? Porque pusemos mentira ao nosso refúgio, ou falsidade nos escondemos. Então, refúgio, escondermos. Falsidade, mentira. Então, às vezes, né, a gente fica falando do povo do antigamente, mas será que às vezes a gente não pega e fala, é melhor eu mentir que é mais fácil eu me safar dessa, né? E acaba inventando ali uma mentirinha, né, para se safar de alguma coisa, né? Ao invés de confiar em Deus e dizer a verdade, né, confiar sempre em Deus, não, a gente prefere pecar, né, e contar uma mentira para ficar bem aos olhos das outras pessoas, então isso não é bom, tá bom? Então foi o que aconteceu aqui com a casa de Israel. E a respeito desse pronunciamento, né, que eles confiariam ali no Egito, né, que fizeram aliança com o Egito, olha o que Isaías diz no versículo 17. E regrarei o juízo com o cordel de justiça pelo plumo, e Saraiva varrerá o refúgio e a mentira, e as águas cobrirão os seus esconderijos. Então aqui fala que Deus, né, ele vai mandar juízo como um plumo, um juízo justo. Então aquilo que ia acontecer ali no Reino do Norte seria justo o que iria acontecer com eles ali. E aí ele continua aqui no versículo 18. E vosso pacto com a morte anulará, e vossa aliança com o inferno não subsistirá, quando o dilúvio do açoite passar. Então sereis por ele pisado, né? Ou seja, nada impediria o castigo de Deus ali sobre eles, não seria o Egito ou ninguém, tá bom? O castigo iria vir ali de qualquer maneira. Finalizar aqui o último versículo que eu vou compartilhar com vocês. Amanhã eu volto nesse capítulo porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. Mas o último aqui é como se fosse um provérbio, tá bom? Tem um provérbio, ao ler aqui Isaías 28, versículo 20, que é o versículo que eu vou ler, eu lembrei de um provérbio que diz assim, né? O cobertor do pobre é assim, quando a gente cobre a cabeça, descobre o pé, né? Eu lembrei desse versículo aqui porque é o que diz nesse versículo aqui. Isaías 28, versículo 20. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela,
e o cobertor tão estreito que ninguém possa cobrir-se com ele, né? Aqui é algo bem simples de se entender, né? Ele falou que a cama vai ser tão curta que ninguém vai conseguir se estender sobre ela. E o cobertor vai ser tão curto também que a pessoa não vai conseguir se cobrir com ele, tá bom? Ou seja, ele deixaria o povo do Reino do Norte ali, né, a casa de Israel, descoberta, numa cama curta, ou seja, de uma maneira desconfortável. Qual que era a missão da casa de Israel? Né? Era para eles serem exemplo para as outras nações. Essa era a missão, mas não, eles se contaminaram com outros deuses. Né? Eles se deixaram contaminar por outras nações. Era para eles serem um exemplo para outras nações e eles acabaram dando mau exemplo para as outras nações, se contaminando aí, tá bom? Então, o Senhor fala que vai deixar eles de um modo desconfortável, numa cama curta com um cobertor curto. Já pensou você num frio desse? Aqui em São Paulo tá frio. E com um cobertor pouquinho, né? Um cobertor pequeno ali que não cobre nem sequer a cama, então não dá, né? Aí você vai ficar desconfortável, né? Falando em desconforto, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem de ônibus de viagem, o ônibus de viagem é confortável, mas 3 dias dentro do ônibus ali dormindo sentado, né? Eu confesso que eu não gosto não, eu durmo ali no cansaço, né? Já o sono não aguenta mais, aí eu vou lá e capoto, né? Mas não é confortável dormir num ônibus. Tem gente que gosta, né? Não sente a diferença. Mas eu, sentado ali, eu não gosto não de dormir num ônibus de viagem, andando ali, eu acho horrível. Né? Bom, enfim. Vamos continuar aqui a mensagem, né? Porque tá falando desse desconforto aqui. Então, a verdade, esse desconforto aqui vem por causa da falta de Deus na nossa vida, tá bom? Não importa se você estiver na balada, numa festa, se você, ou no futebol, ou na pescaria, se você não tem Deus na sua vida, não vai estar bom para você, você não vai se sentir completo, é Deus que completa a nossa vida. É igual um peixe fora d'água, ou uma planta fora da terra, a gente tem que estar no Senhor, para a gente estar completo, para a gente ser feliz, tá bom? Então nós precisamos sempre estar com o Senhor. Então vou lançar a hashtag aqui, ó, você que está acompanhando a mensagem, volta Lauriette, tá bom? Volta Lauriette. Claro que a Lauriette, né, ela tá acompanhando as mensagens aqui, ela tá ligada ao Senhor. Quando eu falo volta Lauriette, é para ela voltar para a igreja, né? Voltar a frequentar as reuniões da igreja. Eu sempre coloco meu WhatsApp aí, tá bom? Manda uma mensagem para mim. Eu quero servir de instrumento para que você possa voltar para a igreja. Conheço grupos de estudo aqui no WhatsApp que vão amar conhecer você e ajudar você, seja no que for, para que você possa estar voltando para a igreja, tá bom? Aliás, né? Eu quero que você pertença novamente ao exército do Senhor, tá bom? O exército do Senhor, não dá para a gente fazer parte do exército do Senhor e não frequentar o quartel. Então temos que voltar a frequentar o quartel, estar na igreja, tá bom? Para pertencer a esse exército do Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho, dizendo que é muito importante o estudo das escrituras todos os dias. Parem aí de flertar, né, com o canal, estudar de vez em quando. Faça esse compromisso. Todos os dias vamos estudar juntas as escrituras. Pelo menos 10 minutos, tá bom? Às vezes eu passo mais, mas faça esse compromisso. Eu amo quando vocês dizem até amanhã, porque é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente compartilhando as escrituras juntos. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.